hoje à noite no Mineirão é do Cruzeiro, com mais de 50 mil torcedores. O Cruzeirão cabuloso em casa no Mineirão. Ótimo sábado para todo mundo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste. Já nessa ansiedade, né? Eu falava da ansiedade do jogo do Boca e hoje também a ansiedade, né? Não tem jeito, né? O Cruzeiro não perde há 3 jogos no Campeonato Brasileiro e quer buscar essa 4ª vitória consecutiva e o torcedor também marcando presença. Eu até apurava, Tiagão, essa questão do ingresso, né? Pro torcedor, sei que vamos ter as prestações, né? De serviço do Clássico, mas tem ainda, ingresso no laranja e roxo superior. E a expectativa é que o Cruzeiro passe esse público aí de 55 mil torcedores, já que eu falei da torcida aqui na porta, então ainda tem ingressos no laranja e roxo superior e também no azul inferior e superior para o torcedor celeste acompanhar o jogo no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro, que conseguiu a vitória para cima do Boca, Thiago, e todo mundo fica nessa expectativa também de manter a boa forma dentro de campo contra o Atlético. Mas uma coisa que eu também, conversando com algumas pessoas aqui na Toca da Raposa, eu pude descobrir é que aquela linha mesmo que estamos trazendo na Itatiaia, né? O técnico Arthur Jorge, ele é vamos colocar assim, aficionado também com essa parte mental. Ele pensa que o jogo também tem esse lado psicológico. Então não tem nada de, o Atlético está vivendo uma situação difícil, não, nada disso. Nada de euforia, isso fica muito mais no campo do torcedor. Aqui na Toca da Raposa é muita seriedade pelo que vem aí à frente aí com o Cruzeiro fazendo esse duelo contra o Atlético. Então o que a gente descobriu ontem, um trabalho muito em alto nível, né? Um trabalho que também não pode ser tão exaustivo assim, porque vai muito mais ali na conversa, muito mais também alguma questão de vídeo, por conta desse desgaste dos últimos jogos, mas um trabalho de muita atenção dos atletas pelo que vem pela frente, jogo grande, clássico é difícil e por isso não dá pra perder o foco não, Thiagão. Aliás, uma pergunta, gente, pra fazer um comparativo também com o Atlético. Aí na Toca teve concentração, a turma se apresentou ontem, é só hoje mesmo, chegando pro treinamento, como é que fica essa preparação do Cruzeiro? Ontem à noite, após o treino, já teve a concentração. Então os atletas estão concentrados. Ali dá para pegar uma parte ali do hotel, aqui da Toca da Raposa, a parte de frente ali, que fica próximo também ao restaurante. Então os jogadores já estão aqui desde ontem. A concentração é algo que o Cruzeiro vem adotando, né? Troca a comissão técnica, entra a comissão técnica, mantém a concentração. Então essa é a ideia para hoje. Você me perguntava de estreante, né, Thiago? Desculpa, eu não te respondi. Aí, pode ter, viu? Otávio ou Matheus Cunha. Também aí no banco de reservas, garoto Kaique Ken sendo novidade no banco. Enfim, tem muita coisa pra gente falar ainda desse Cruzeiro aqui no Rádio Esporte, Thiagão. Me parece hoje, viu, Nath, o Cruzeiro obviamente mais confortável. Quer dizer que vai vencer, quer dizer que é mais tranquilo, nada disso, mas o mando do Cruzeiro, a torcida toda do Cruzeiro, o ambiente do Cruzeiro, né, o momento do Cruzeiro muito melhor. É favorito pro Clássico Cruzeiro hoje, Nath? Bom dia. Bom dia, viu, Thiago? Meu abraço a você e a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, nesse clássico, neste sabadão, né? Um abraço pro Alê, pro Pans, daqui a pouquinho o Cláudio também conosco. Ô, Thiago, eu acho que não existe conforto para jogar um clássico. Eu acho que, inevitavelmente, o momento do Cruzeiro é de maior tranquilidade, de mais moral. Se a gente for pensar os dois times, o Cruzeiro é uma equipe mais pronta, né? Você consegue ver no Cruzeiro uma equipe mais equilibrada do ponto de vista defensivo, time que sabe se organizar dentro do campo, que vem de um jogo muito difícil e que encontrou alternativas para furar um super bloqueio defensivo do Boca, especialmente no segundo tempo, né? O fator casa é sempre muito relevante, o fato de que a torcida do Cruzeiro estará em maioria. Então, sim, eu acho que o Cruzeiro tem um favoritismo para o jogo de hoje, mas isso não define o placar. E não acho que exista conforto, apesar de todos esses fatores que nós citamos. Acho que o Cruzeiro tem que entrar em campo mordido, sabendo que é um jogo muito importante, que para além da rivalidade, vencer um clássico é sempre muito bom. É um jogo importante para o Cruzeiro seguir com a sua ascensão no campeonato.
campeonato. Já são 3 vitórias consecutivas. Se vem uma quarta vitória, o Cruzeiro pode encostar de vez ali no grupo dos 6, 7 primeiros colocados. São pontos dentro de casa. A gente sabe, no Campeonato Brasileiro, os jogos como mandante, eles não podem ser desperdiçados. Então, acho que pelos objetivos do Cruzeiro no campeonato e pelo outro lado também, o Atlético está com dificuldades, mas isso é um combustível a mais para tentar vencer hoje. Então, acho que não é um Cruzeiro confortável, mas é um Cruzeiro mais pronto, ao meu ver, para jogar esse jogo, viu, Thiago? Tem outro componente, além de todos esses que vocês citaram, né? Você tem uma indefinição de quem vai continuar no grupo ou não, né? Depois da próxima janela, né? Na parada para a Copa do Mundo. Talvez isso até tenha influência nas escalações daqui para frente, para não completar mais de 12 jogos e não poder participar do Campeonato Brasileiro por outra equipe, né? Tem muita gente que especula-se a saída do time, então tem também esse aspecto, né? E fora que o time do Cruzeiro tá muito bem definido, você sabe a equipe titular, sabe como é que joga, e o Atlético não tem isso, né? Eu acho até que a gente conversou muito sobre a postura do Barba, acho que ele deveria tomar uma atitude, inclusive pensando também depois dessa saída do Hulk, mas de tentar ficar com aqueles, ou confiar mais, ou apostar mais naqueles que estão devolvendo, pelo menos em termos de vontade, de determinação, né? Fechar com esses caras até para dar exemplo, né? Ó, quem não correr, quem não se entregar, quem não lutar em todos os jogos, quem não se dedicar nos treinamentos, vai para esse limbo aí, até esperar a próxima janela. Ele tem que ir com quem tem devolvido, pelo menos em termos de entrega, né? A gente não percebe esse movimento, acha inclusive ele um pouco confuso, mas de qualquer maneira existe a vantagem. A gente já deu aqui números de retrospecto, né, que nesses últimos tempos, claro que em algum momento o Cruzeiro estava melhor, outro momento o Atlético estava melhor, mas o equilíbrio é gigantesco, né? O equilíbrio é muito, muito grande, e eu acho que o clássico tem essa magia, né? Tem essa força de transformar aquele que não está tão bem, dependendo do que acontecer no jogo, no vencedor, né? Então isso pode acontecer. Agora, é claro, se você analisar friamente, se não fosse o clássico, tá? Vamos imaginar que fossem 2 times aí quaisquer, não fosse o Clássico Mineiro. O Cruzeiro tem uma vantagem significativa nesse momento. Esse provável Cruzeiro, a formação que vimos no duelo contra o Boca, né? Aquele jogo que o Cruzeiro venceu, 1-0, seguindo também firme aí na Copa Libertadores da América, semana que vem então a Universidade Católica. Então, se quiser, o técnico Arthur Jorge pode colocar Otávio no gol, a torcida querendo o Otávio. É muito nítido aí que o torcedor do Cruzeiro, quando ouve o nome do Otávio, tem muito mais confiança, né, Tiagão? Então, isso aí pesa de forma anímica, de forma psicológica para começar também a partida. Então, Otávio no gol, Fagner na direita, a zaga de Fabrício Bruno, com Jonathan Jesus e Kaique. No meio campo, Lucas Romero, com Gerson, o Matheus Pereira e o Christian na frente, o Arroio, com a participação do Caio Jorge. Vamos ouvir aqui no Rádio Esporte Itatiaia o Gerson para falar desta partida do Cruzeiro também e o que ele tá vendo também de evolução dele dentro de campo e hoje esse jogo contra o principal rival, contra o Atlético. Diz aí, Gerson. Eu tô evoluindo, eu disse para vocês que eu ia evoluir, que eu tinha que evoluir, eu tinha que me virar para evoluir. E desde quando eu cheguei eu sempre trabalhei, continuo trabalhando. E a tendência é ir evoluindo mais, e sempre tá ajudando o Cruzeiro. Quem ganha com isso é o Cruzeiro, nosso time também tá evoluindo, estamos pegando mais carcaça, vamos dizer assim. Botou a ideia dele, o mais importante foi a gente compramos a ideia e agora é seguir todo mundo junto no seu caminho. O pensamento é jogar bola. Eu já falei ali que não nos orgulhamos daquilo que aconteceu no final, né? Não é orgulho para ninguém. Nosso pensamento é jogar bola. Um clássico, nosso estádio mais uma vez vai estar muito cheio. A gente precisa seguir pontuando.
Esse então, o Gerson falando com a gente aqui na Itatiaia. Ô Thiago, o Cruzeiro que tem aí o Otávio para fazer a estreia em clássico, o Kaique Kenji, que é novidade também no banco de reservas, na vaga até do Chico da Costa relacionado. Chico não foi relacionado, Kaique Kenji foi relacionado. Eu vou repetir a formação para quem tá ligado na Itatiaia. Então, Otávio com Fagner, o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique, Lucas Homero, Gerson Christian com Matheus Pereira, Arroio e Caio Jorge. Pode ser essa formação. O torcedor, como a gente ouviu o Pedro Abílio, né? Turma aqui no chat do YouTube, todo mundo querendo o Otávio no gol, com Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Romero, Gerson, Arroio, MP10, Christian e Caio Jorge. Ô, Ale, é o Cruzeiro perfeito do Arthur Jorge para a temporada, essa escalação, essa possível escalação para hoje? Eu acredito que sim, viu? Até pelo momento, pelo encaixe, né? Pelos jogadores que vêm crescendo de produção, seja no Campeonato Brasileiro ou essa vitória contra o Boca na Libertadores, eu acho que é a melhor formação. E quando ele consegue repetir esse time titular, é muito bom pelo entrosamento, né? As peças vão se conhecendo cada vez mais, a confiança já voltou, porque queira ou não, se você levar em consideração todas as competições, são 4 jogos sem perder, no Brasileiro são 3 vitórias seguidas, então essa confiança já está de volta, então acho que é o que ele tem de melhor. Evidentemente que na terça-feira, Thiagão, o Cruzeiro tem uma final, né? Tem uma final para disputar na Libertadores contra o Católica lá no Chile. Mas até lá tem tempo para se recuperar, para conseguir deixar os jogadores saudáveis, né, para uma decisão na Liberta. E hoje ele vai com o que ele tem de melhor, possivelmente, provavelmente, e evidentemente que o momento é do Otávio, não dá pra discutir esse assunto. Você acha que não fosse o clássico, hoje ele pouparia? A gente viu ainda há pouco o Bayern de Munique jogando com o time todo reserva, o Paris Saint-Germain também tá jogando. Tô fazendo um paralelo porque lá também é decisão, semifinal de Liga dos Campeões. Não fosse o Atlético hoje, o Cruzeiro pouparia o time? Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu, pelo menos, pouparia, porque o jogo de terça-feira é absolutamente decisivo, né? Um empate não chega a ser um bom resultado pro Cruzeiro, que teria que ganhar do Boca na Argentina, né? Então ele tem ganhado um dos rivais aí diretos nessa disputa aí por uma das 2 vagas. Então o jogo de terça-feira é uma decisão mesmo. Então eu pelo menos pouparia, e acho também que alguns jogadores poderiam ser preservados se não fosse contra o Atlético. Ô Nath, pensando na postura do Cruzeiro para hoje, Nath, é o mandante, com mais de 50 mil cruzeirenses em campo, com o melhor momento do time, com o astral elevado. Você pensa num Cruzeiro para encurralar o Atlético o tempo todo? Ou não? Vai tentando cozinhar e tentando fazer com que o Galo tropece nos próprios erros, hein, Nath? Ô Thiago, eu acho que é inevitável que o Cruzeiro se comporte como protagonista no jogo, assim, tente pressionar, principalmente naqueles primeiros minutos, que aí você chama ainda mais o torcedor pro jogo, que já vai estar cantando, já vai estar fazendo barulho, mas se impor na partida é diferente de se afobar, de deixar com que a ansiedade tome conta, né? Porque o Cruzeiro sabe da situação do seu adversário, sabe também que à medida que o tempo vai passando, a pressão do lado atleticano só cresce. A gente tem que lembrar, o jogo do Cruzeiro com o Atlético é às 9 da noite. Mais cedo, o Santos estará em campo contra o Palmeiras. É um duelo dificílimo para o Santos, fora de casa, contra o líder, mas enfim, tudo pode acontecer. O Atlético pode entrar numa situação até mais complicada, pensando tabela, pensando matemática do campeonato, né? Então, o Cruzeiro tem que saber jogar com tudo isso a seu favor. Acho que não precisa se afobar, acho que tem que ter cuidado, principalmente com as jogadas rápidas do Atlético, contra-ataques, posicionamento do Cassierra dentro da área. Acho que o Atlético tem mais capacidade de atacar o Cruzeiro do que tinha o Boca, fazendo um comparativo com a última partida, né? Principalmente no segundo tempo, quando o Boca com 1 a menos, priorizou totalmente se defender, praticamente não atacou. Acho que o Atlético hoje tem condições de perturbar mais, de incomodar mais a defesa do Cruzeiro. Então tem que ter muita atenção também sem a bola e tentar ser protagonista, principalmente duelando o tempo todo, tentando ganhar esse meio campo. Uma boa partida de Matheus Pereira, de Gerson, de Christian, né? Quem sabe Caio Jorge voltando a marcar. Acho que é esse o caminho. Pressionar sem a bola, tentar se impor, usar os seus laterais, né?
né? Que a gente sabe que o Cruzeiro, quando chega com os seus laterais, chega com força também, mas sem perder de vista que o outro lado, o adversário tem a necessidade do resultado e tem qualidade também. No jogo contra o Flamengo, o grande problema do Atlético não foi nem na hora de criar oportunidades, né? Porque as oportunidades apareceram. Foi principalmente na hora de se defender. E o Cruzeiro tem que também saber usar dessa fragilidade defensiva que está do outro lado. É isso aí, pessoal. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Quero agradecer a todos que acompanhou o vídeo até aqui no final. E você que curtiu o vídeo, deixa o like para dar aquela força, tá? E para quem tá chegando e ainda não se inscreveu e curtiu aí o canal, tá? Seja bem-vindo, você que é torcedor do Cruzeiro. Deixa o meu convite para você tá aí se inscrevendo no canal, tá? Deixa o seu like aí para dar aquela força pro canal continuar crescendo cada vez mais, fazer a nossa família grande aqui no canal. E também ativa o sininho de notificação, tá? É importante demais, porque toda vez que sai um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai estar avisando você e você receberá uma notificação do YouTube que tem vídeo no ar novo, com notícias atualizadas para vocês. Então, ativem o sininho de notificação, tá bom? E fiquem à vontade aí para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, em relação à escalação aí do Celeste, né? Dessa vez o Otávio tá no gol, acredito que agora ele é titular, então acho que o problema no gol foi resolvido, né? Então vamos esperar aí para esse clássico importante. O Atlético não vai dar bobeira pro Cruzeiro dentro de casa, até porque eles precisam dessa vitória. Então vai ser um jogo muito difícil, vai ser um jogo muito pegado, mas vamos esperar que não aconteça nenhum tipo de violência, que seja um jogo de clássico, um jogo pegado, um jogo, né, bem pegado, mas sem violência. E torcer aí pro Celeste sair com vitória dentro de casa, tá bom? Fazer mais aí a torcida ser mais feliz ainda que já está. Manter essa sequência de vitórias. Então, vou ficando por aqui, deixo um forte abraço para todos e até daqui a pouco no pós-jogo com vocês. Tamo junto, um forte abraço. Não esqueça de deixar o like. Tchau, tchau.